Nossa introdução da nossa aula. Meu caro leitor, se você deseja assumir uma posição de dirigente, chefe, de líder, então preste bem atenção nos requisitos exigidos para essa função listadas nesta obra. Ao preparar este livro, ou essa apostila, consultamos várias obras de envergadura escritas por autores consagrados pela opinião pública. Isto feito, decidimos traçar o perfil de um líder num contexto mais abrangente do que podemos ver em algumas obras. Alguns autores especializados em liderança só falam de liderança do mercado de trabalho. Outros se limitam ao aspecto político, outros falam apenas da liderança no meio evangélico. Achamos conveniente, eu vou aqui parafraseando, tá, irmãos? Achamos conveniente desenhar um perfil ideal, do líder ideal, para qualquer segmento da sociedade. Uma vez que nós temos a questão da liderança, ela é uma questão que ela é geral. Nós iremos destacar nesta aula a liderança cristã, mesmo porque o próprio conteúdo da apostila se propõe a isso. Mas o líder cristão, quem é líder, ele tem a capacidade de ser líder em qualquer instituição em que ele estiver, em qualquer local que ele estiver. Ele é líder em qualquer lugar, tá? Porém, das características, a maioria das características que um líder ele acumula em si, e eu digo do líder que dirige qualquer função em instituições seculares, esse conjunto de características que este líder ele tem, elas podem ser utilizadas também no meio cristão, no meio religioso, desde que elas sofram algumas, como podemos dizer, mudanças, né? Desde que sofram algumas mudanças, essas mudanças elas têm que sofrer dentro daquilo que aquele grupo precisa, do que aquele grupo necessita, também de acordo com os objetivos que devem ser alcançados com aquele grupo. Então, deve haver uma adaptação nessas características de liderança que encontra-se fartamente no meio secular. E quando eu digo que existe fartamente, existe, mas também existiu. Porque a grande parte dos líderes mundiais, grande parte, foram líderes seculares. Homens da história, homens da filosofia, homens da sociologia, reis, grandes escritores, grandes guerreiros, homens de guerra, grandes presidentes de repúblicas. Então, tudo que eles usaram foi de acordo com o contexto, a necessidade em que ele estava inserido. Características essas que, quando usadas em prol do bem, quando usadas em prol do bem-estar da obra de Deus, em se tratando de liderança, realizando as devidas adaptações, os líderes cristãos, os líderes judeus, como
houve no passado líderes judeus, líderes hebreus, os líderes que surgiram na Bíblia, reunindo essas características, por isso se tornaram em quem se tornaram e perpetuaram o nome deles na história. Às vezes, você encontra líderes na Bíblia, pessoas que têm aquela punção de liderança, pessoas que nem sequer fizeram história na Bíblia, mas o seu instinto de liderança dentro daquela situação o destacou, de modo que alguns deles não têm nem sequer o seu nome citado na história, na Bíblia, mas os seus feitos se perpetuaram no livro sagrado. Então, falar de liderança não é simples. A própria apostila, e até hoje se escreve muito sobre liderança em todas as áreas, principalmente na cristã. Mas vejam aí, alguns líderes que se destacaram na história. Aqui na própria página 3, nós temos o próprio Maomé, fundador do islamismo, no 6º século depois de Cristo. Camarada que não era praticamente ninguém, e olha só no que é que o mundo está mergulhado, o islamismo. Siddhartha Gautama, 500 anos depois de Cristo, também que tem eu não diria, alguns falam que não é religião. Eu mesmo, quando fui desse movimento budista, eles diziam que não se trata de uma religião, trata-se de uma filosofia de vida. E justamente, mas convivendo ali, no tempo em que eu estive nessa religião budista, é uma religião. É uma religião, porque tem todos os ritos que uma religião preconiza. Então, o budismo, Confúcio, chinês, também Lao Tse-tung, o Lao Tse, foi um grande líder, assim, diríamos, comunista da China. Camarada ruim, cruel, mas uma vez eu conversando com um chinês, fui falar mal desse camarada aqui, ele quase me bateu. Porque os chineses, apesar desse camarada ter sido tão cruel, tão ruim, muitos gostam dele, Sócrates, Mahatma Gandhi, o Gandhi que fez aquela grande revolução, foi uma guerra, alguns dizem, entre aspas, uma guerra sem pegarem armas. Foi uma grande marcha que tornou a Índia a maior democracia do planeta. E aqui nós temos os profetas do Antigo Testamento, que a Bíblia está farta, Não dá nem pra, a gente vai citar algumas aqui durante toda essa lição. Eu vou falar algumas, os meus colegas irão falar outras. Paulo, bom, entre outros. Vamos ao conteúdo, na página número 4. O que é ser um líder? O que é ser um líder? Um líder é uma pessoa que chefia, ela governa, comanda, orienta em qualquer tipo de ação. O líder, ele possui, ele representa, ele é um condutor. Ele age como um guia, ele é um condutor, aquele que conduz, que leva, e ele, com tudo isso, ele representa um grupo. Esse grupo pode ser um grupo pequeno, como pode ser uma multidão, uma nação inteira. Ou uma corrente de opinião. Ele pode ser um formador de opinião, e essa opinião dele, que é ligada a uma palavrinha chamada ideologia. Se um líder, se uma pessoa, se um formador de opinião, ele cria um chavão, esse chavão começa a se disseminar, aquela ideia, ela vai abraçar gerações. Dou um exemplo. Na época do Brasil colônia, e até no Brasil império, colônia e até império,
que se começou lá como Brasil colônia, surgiu-se um costume advindo lá dos portugueses, né? Aquela ideia de dominação, né? Que precisa dominar. O povo dominado é um povo que ele é fácil de ser controlado, tá? É fácil de ser controlado. Por isso que aquela Companhia de Jesus, quando os portugueses chegaram, veio o padre José de Anchieta, ele veio para catequizar os índios. Por quê? Porque os índios, eles são indomesticáveis, né? A primeira ideia de se escravizar pessoas para trabalhos forçados foi os índios, que existiam fartamente no Brasil. Porém, os índios eles eram indomesticáveis. Não tinha senhor de escravo que conseguisse domesticar o índio. Ele morria ali, ó, mas ele não fazia o que mandava ele fazer. Aí depois que veio a ideia de se escravizar o negro africano, porque ele tinha mais essa condição de se tornar obediente, né? Então a Companhia de Jesus, com essa visão de tornar dóceis os índios de uma outra maneira, já que o índio era bravo, não podia ser domesticado para o trabalho escravo, então eles pensaram em outra forma de dominação. Tem que dominar. Se você não domina pela força, então você domina com outra estratégia, que é a estratégia da catequização. Então, a estratégia de catequização do padre Anchieta, que não foi muito bem vista, né, por muitos, mas foi uma maneira que ele conseguiu fazer com que os índios se tornassem pessoas mais, digamos, controláveis. E com isso aí, torna-se surgir, né, com o passar do tempo, alguns chavões, entre eles aquela velha frase de que política não se discute, é um chavão ideológico. Gosto não se discute e religião não se discute, tá? Não se discute, que é uma grande bobagem. Qualquer país desenvolvido, onde as pessoas, vamos falar, país da Europa, norte da América, qualquer país desenvolvido, eles procuram esgotar os assuntos. Isso faz parte até mesmo do desenvolvimento deles como seres humanos. Só eles questionam tudo, eles procuram buscar a razão das coisas, não engolem qualquer coisa. Porque dentro da cultura dele, por que, por exemplo, na Europa tem pessoas que são tão inteligentes, né? Falam tantos idiomas ali, e tem uma cultura muito alta, porque eles discutem qualquer assunto. Isso já vem dos tempos antigos, os gregos já eram assim. Os gregos eram o quê? Europeus. Eles discutiam os assuntos, procuravam esgotar os assuntos. Já no nosso Brasil não foi desse jeito. No nosso Brasil, a ideia de dominação ela vem por esses chavões. Então, muitas pessoas, até hoje, no nosso meio, muitos pregadores perpetuam o seu nome através de chavões que ele cria, que quando você vai ver a origem daquele chavão, tem uma origem completamente desconexa com as escrituras. Vamos voltar, por que eu não posso discutir religião? Porque a nossa mente foi impregnada desde os tempos passados, de 500 anos para cá, com esse chavão que dificulta a pregação do Evangelho. Ou seja, a Igreja Católica não queria ser questionada, como até hoje não quer ser questionada. Não quer ser questionada. Então o próprio católico não pode pegar a Bíblia para poder examinar e ver se o que está sendo ensinado para ele é certo, porque ele é considerado um protestante e um rebelde dentro da igreja. Então não se pode questionar, não se pode perguntar, tá? Então isso é uma forma de dominação, uma dominação. Sem falar, que não é o assunto aqui, da dominação doutrinária, né, que existe também até hoje. Também,
ele representa um grupo, uma corrente de opinião. É aquele indivíduo que com sua habilidade influencia outras pessoas a segui-lo. Sua administração é sempre profícua, ou seja, né, produtiva, porque até nos erros e no insucesso ele pode ver um fator positivo. Os líderes das empresas hoje são muito cobrados, né? Depois que as coisas de alguns anos para cá começaram a mudar, passou-se agora nas reuniões, aquelas reuniões motivacionais que as empresas elas promovem para os funcionários, que cada um é o gerente. Eles fazem o funcionário pensar que ele é um gerente do departamento dele, ou seja, se eu trabalho sozinho ali que não tem ninguém que trabalhe sozinho, vai todo o departamento na minha mesa ali, aí eu sou o gerente daquele meu pedaço ali. Então eles procuram passar a ideia de liderança de uma forma mais individualizada, para que todos possam se sentir mais importantes e mais determinados a executar aquele papel que lhe cabe. Então é uma visão que está bem difundida na atualidade. É aquela questão de que o auxiliar de limpeza, o faxineiro, ele é um gerente ali no trabalho dele. Mesmo ele tendo um superior, um gerente superior a ele, mas ele gerencia o trabalho dele lá, né? Estou gerenciando aqui. Tá? Sabe? Então tudo isso é liderança. É mostrar individualmente o potencial de cada pessoa para que ela possa dar o seu melhor e fazer melhor. Eu passei por isso porque eu fui, no ano de 2002, eu fui faxineiro. E eu ganhei o prêmio como o melhor funcionário da empresa naquele ano como faxineiro. Para mim foi uma honra, né? Foi o melhor faxineiro da empresa. Justamente com essa visão. E ela funciona tão bem que ela motiva. É a questão da motivação. Você fica motivado, você quer fazer melhor, você quer, sabe? Isso realmente funciona, essa questão de liderança. Quando você incute isso na cabeça da pessoa, que ele entende, que ele vê a importância dele no meio que ele está, quando você mostra para uma criança que ela é importante naquilo que ela está fazendo, e aí a gente vai entrar aqui na outra parte, daqui a pouco vamos falar das inteligências múltiplas de Gardner, aí nós vamos entender um pouco mais dessa importância, de você mostrar a importância de cada pessoa no papel que ela executa, por mais simples que o papel seja. Então o líder, ele sabe mandar e ser obedecido com satisfação. Ele faz a diferença. Ele inspira confiança. O líder faz as coisas acontecer. Isso aqui que é interessante. Porque ele sozinho, ele não pode fazer as coisas, tá? Mas ele faz as coisas acontecerem através das pessoas. Ou seja, ele dá o comando aqui e a vontade dele está sendo executada lá longe, em outro lugar, por outra pessoa. Então, só que essa vontade dele, ela tem que chegar até aquela pessoa com todo entusiasmo que o líder quer. Então ele tem que conquistar para que aquilo que ele ordenou possa ser feito de maneira a ter sucesso. Então o líder, ele faz as coisas acontecerem. Mas como é que ele faz isso? Como é que ele deve fazer? Como que ele consegue fazer isso? Acima de qualquer coisa, o líder cristão confia em Deus, somente em Deus, tá? E após em si mesmo, só em si mesmo. Pois ele tem dentro de si o que? Determinação, força para combate, nunca se deixa bater, é positivo, otimista, sabe se adaptar, possui um alto grau de fé, que é o fundamental, ele possuir esse alto grau de fé, senão tudo vai ruir. Coragem, presteza, perspicácia, tenacidade, vontade de vencer. Ele sofre e até os seus erros aparentes e aparentes fracassos sabe tirar grandes lições e se fortalecer para a batalha. Isso aqui é muito importante porque
o líder, ele não tem que achar que ele deve ganhar sempre. Ele tem que fazer de tudo para ganhar. De tudo para acertar. Mas, caso ele não ganhe, caso ele não acerte, ele tem que fazer o quê? Bater a poeira, né? A poeira e vai para frente, caminha e vai tentar de novo, aproveitando-se dos seus erros, da sua falha, fazendo a checagem e indo à frente, para que ele possa ter sucesso no seu próximo empenho. Então o líder, ele sofre corajosamente, ele não retrocede, ele enfrenta o inimigo. Ele tem um espírito decidido, vigoroso, porque ele conhece quem o chamou, ele sabe da sua vocação no corpo de Cristo. Vocação, do latim vocare, que é chamado, você ser chamado para algo. Isso é muito legal, irmãos, porque quando Deus ele chama alguém, ele chama essa pessoa sabendo sabendo já o que essa pessoa vai ter que trilhar para ele. Então, quando Deus ele chama alguém, Deus ele já traçou todos os caminhos, ele preparou tudo para que essa pessoa possa, durante esta trajetória que Deus deu para ele, essa pessoa vencer. Tá? Deus ele não chama ninguém para perder. Notem que cada profeta, cada guerreiro que Deus ele chamou na Bíblia foram vencedores. Por quê? Porque Deus traçou uma estratégia. Alguns quiseram até fugir. Moisés tentou fugir, dando desculpas de que não sabia falar. Porém, Deus foi quem chamou Moisés. E Deus já tinha preparado passo a passo a trajetória de Moisés. Ó, o Gideão pediu prova de Deus 2 vezes, como meio que querendo duvidar se Deus realmente estava naquele negócio. Mas Deus, ele conhece quem é o líder nato. E quando Deus ele chama, irmãos, pode ter certeza, Deus chamou para uma missão, tenha a certeza que você só vai, como líder, administrar passo a passo aquela trajetória que Deus ele colocou diante de você. Poderíamos destacar muitas outras. Poderíamos destacar Josué e a sua liderança para entrar em Canaã, para invadir, né, a cidade de Jericó, entre outras. A liderança de Davi. E aí nós temos uma infinidade de citações para poder falar. O texto de 2 Timóteo 2 e 3, ele é muito interessante, né? Porque nós temos que ter um texto para embasar aqui, para ficar mais gostoso. Olha só o que Paulo, na sua experiência, ele diz a Timóteo. Ele diz: tu, porém, sê sóbrio. Tu, porém, sê sóbrio. Perdão. É 2 Timóteo 4, versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas e suporta as aflições. Faze a obra de um evangelista e cumpre completamente o teu ministério. Cumpre completamente o teu ministério, ou seja, de forma plena. Paulo, ele preparou Timóteo para ser um líder. Paulo preparou Tito para ser um líder. Se vocês virem as atribuições dadas a Tito, leiam a epístola. Veja lá onde que Paulo o colocou. Num dos piores lugares.
que era a igreja lá em Creta. Igreja das pessoas que eram chamadas de bestas feras. Paulo as chama de bestas feras. E até é citado que um dos seus poetas diziam que eles eram essas bestas feras e pessoas de ventres preguiçosos, sabe? Eram as piores pessoas. Mas Paulo preparou alguém para estar lá. Tito era esse líder. Timóteo também um líder. E 2 e 3, olha só. Deves, porém, saber disto, que nos últimos dias, nos últimos tempos, sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis. Então o líder, e a gente vai falar um pouquinho depois disso, que um líder também ele tem que saber preparar o seu sucessor. E não pode mascarar a situação, não. Ele tem que descortinar e dizer, olha, você vai enfrentar leão, você vai enfrentar urso, você vai enfrentar espada, você vai passar necessidades. Então o líder, ele tem que mostrar isso. Alguns líderes na Bíblia procuraram mostrar isso e ter um sucessor à altura. Outros não. Moisés, quando ele vai subir ao Monte Sinai, primeira vez que Moisés ele subiu ao Monte Sinai para ficar 40 dias, que foi quando ele recebeu a revelação dos 10 mandamentos. Primeiro ele recebe a revelação, só depois que ele recebe as tábuas da lei, com os mandamentos escritos. Quando ele faz isso, ele leva Josué com ele. Josué vai com ele, só que Josué fica aos pés do monte. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no cume do Sinai, sem comer, sem beber, sem fazer necessidade, sem nada. Mas Josué ficou também embaixo. Só que Josué tinha que comer, né? Tinha que comer, tinha que beber, porque não era ele que estava na presença de Deus. Mas Josué ficou lá. E como que eu sei disso, que Josué ficou esses 40 dias lá embaixo, no pé do monte, esperando Moisés ir embora? Quando Moisés, ele desce o Monte Sinai, que Deus fala para Moisés assim, desce porque o teu povo aí, ó, ele se corrompeu. E Moisés desce todo preocupado, o Monte Sinai. Imagina que descer aquele monte com aquelas tábuas de pedra, que dificuldade, né? E correr com aquele negócio na mão, desceu, apavorado. Aí ele encontra quem lá embaixo, no pé do monte? Quem estava lá? Josué. Estava lá, no pé do monte. E como é que eu sei que Josué estava esse tempo todo lá? Josué não sabia o que estava acontecendo. Josué, quando ele vê Moisés, ele pergunta. Ele fala assim, alarido de guerra no arraial. Ele só pensava em guerra, né? O chamado dele era para ser mesmo um general de guerra. Alarido de guerra tem no arraial. Aí Moisés interpreta ele, corrige ele, dizendo, não é alarido de vencidos, né? E nem dos derrotados que eu escuto, mas daqueles que cantam. E Moisés já estava sabendo o que estava acontecendo. Porque Moisés foi criado no Egito, né? Moisés conhecia todos os cânticos, todos os louvores que eram cantados para os deuses lá dentro do Egito. Quando Moisés escuta o cântico dos hebreus ali, ele escutou um cântico familiar. Então Moisés ele já sabia que era um cântico de adoração a um deus egípcio. Mas o Josué não sabia. Então Josué estava sendo preparado. Estava aos pés de Moisés o tempo inteiro, aprendendo. E ele não arredou o pé ali do lugar onde ele estava, desde o primeiro dia até que Moisés desceu. Preparar um líder, preparar um sucessor, não pode ser uma característica secundária de um líder. Um sucessor, ele tem que estar aos pés desse líder em todo momento da sua jornada, em todo momento da sua carreira. Ele tem que conhecer todos os segredos. Talvez algum outro segredo fique para o final, quando estiver perto dessa pessoa partir.
mas esse líder tem que ser bem preparado, tem que estar ali aos pés o liderado e o líder o tempo inteiro em comunhão. Sim, querido, pode falar. Um líder, ele deve ter características natas, nascer com essas características, ou é possível pegar alguém que não tem características de um líder e formar um líder a partir daí? É uma boa pergunta. Se ele tiver esse chamado, é muito melhor para ele, né? Mas você pode tanto ser um líder nato, como você pode adquirir através dessas técnicas pela tua vontade. Aí vai do teu desejo, se você quer. É claro que aquele que por natureza ele já tem esse chamado para ser líder, isso é facilmente visto nele por pessoas que, por exemplo, né, nós que lidamos com educação, nós aprendemos uma certa coisa. Você entra na sala de aula, aí tem lá um monte de aluno, só que a sala você tem que trazer ela para o teu controle, o professor tem que trazer a sala para o controle dele. Como que ele faz isso? O professor, quando você vai estudar, fazer faculdade, para lecionar, você tem uma matéria chamada Psicologia da Educação. Para você aprender a identificar quem é o líder, ou quem são líderes naquela sala. São líderes natos. Eles têm características que se destacam dos demais. Eles são muito mais, digamos assim, inteligentes. Eles são muito mais conversadores, conversam muito mais comunicativos. Às vezes é o maior bagunceiro da sala. Aí você tem que pegar ele. Aí daqui a pouco você coloca ele como um monitor de sala e você atribui funções para ele. Ele muda completamente. E como ele é uma pessoa que ele conseguia movimentar a sala, bagunçar, mexer com todo mundo, ia na onda dele, ele agora como líder, você vai usar ele para atribuir funções para o bem de todos. Esse é o líder nato, esse vai dar certo. Agora tem aqueles que têm vontade, né? Eles vêm, sentem desejo. Você acha que Deus ele vai fechar os olhos para essa pessoa? Não vai. Essa pessoa, o ser humano é a criatura mais dotada de capacidades e de superações do mundo. Vocês já viram casos de pessoas que não têm perna, que não têm braço, mas essas pessoas fazem tudo, até dirigem. Tem um exemplo na história, o maior orador grego da história chamava-se Demóstenes. E o Demóstenes, ele tinha desejo, porque na época dele, cerca de 2000 anos atrás, estava em moda a questão da oratória. Então o que nós fazemos hoje, que é pregar, né, a pleiade de pregadores que tem no mundo inteiro, os grandes pregadores que tem, a oratória, naquela época era moda, mas assim, só os grandes subsistiam. Hoje nós temos microfone, na verdade, temos microfone, nós temos muitas outras técnicas para poder se atingir, técnicas de psicologia, porque a ciência se desenvolveu pelos nossos dias, facilitando muito mais o trabalho de um orador. Mas o Demóstenes, ele era gago. Demóstenes, ele tinha um cacuete que ele ficava assim com o ombro, né? O Demóstenes, ele era doente dos pulmões, tinha deficiência pulmonar. Ele não tinha nenhuma condição de ser um orador. O que ele fez? Ele se isolou. Se isolou, e aí ele começava a correr na praia e vencer o barulho das ondas, recitando poemas dos poetas antigos. Ele procurava correr subindo os montes e recitando versos para poder fortalecer os pulmões doentes. Ele, como era gago, pronunciava as palavras de forma errônea. Ele colocou meio, sabe, que um pedaço de madeira amarrado assim com um cordão atrás, na nuca, e colocou, igual cavalo, sabe?
e ele procurava recitar cada palavra de forma, da melhor maneira possível, com aquilo na boca. Conclusão, ele se tornou o maior orador grego. O Cícero foi o maior, Marco Túlio Cícero, o melhor orador romano. Porém, o melhor orador grego foi o Demóstenes, tá? Então é muito importante essa tua pergunta. Qualquer um pode chegar lá. Caleb, né? É a situação de Caleb, né? Caleb veio como conselheiro, né? No decorrer de vida, né? Tá. Pode falar aqui. Caleb foi assim. Caleb estava como conselheiro. No decorrer da trajetória, ele se tornou líder. Sim. São pessoas que se destacam, né? Pelo desejo, pela vontade. O que é liderança? Liderança é um processo estimulado pelo qual, mediante ações recíprocas, ou seja, uma relação de troca bem-sucedidas, as diferenças individuais são controladas e a energia humana que dela se deriva encaminha-se em benefício a uma causa comum. Então, só ler essa definição aí, a definição de liderança, ela tem como fim o que? O benefício de uma causa comum, que é para todos, tá? Então, o líder, ele não pode, por exemplo, fazer como muitos políticos do nosso país, que ele não luta pela causa que é comum para todos. Ele até promete, ele até mostra que ele vai fazer nos projetos, mas quando ele entra lá, ele não executa. Então ele não está buscando o bem comum, ele está buscando o quê? Os próprios interesses, que vão levar à corrupção, benefício próprio, de familiares, nepotismo, lisonja de amigos, agradar os amigos presidentes do exterior, promovendo benefícios em detrimento à nação que ele comanda. Então tudo isso faz com... É o papel contrário da liderança, que o líder tem que buscar o bem comum para todos. Ele fazendo dessa maneira, com certeza, ele vai ser requisitado para poder ser até um líder novamente, né? Senão ele nem ganha na próxima eleição. Nós falamos do dom inato aqui, né? Pode ser, foi até a pergunta que nosso irmão fez, ele pode ser adquirido ou não, tá? Ele pode ter, ele é um dom nato, a pessoa nasce com ele, mas pode ser adquirido. Muitos líderes, como Roberto Carlos, Pelé, Albert Einstein. Albert Einstein foi reprovado em matemática, se tornou o maior físico da história. Né? Todos eles nasceram com habilidades, mas tiveram que aperfeiçoar. Tem gente que pensa, e nós, pentecostais, mais ainda. Ainda bem que está um processo aí, né, de identidade agora no Ministério do Belém, encontrar qualquer identidade teológica, né? Identidade. Porque nós, por exemplo, os pentecostais, nós achamos que tudo o Espírito Santo vai revelar. Ele vai pegar, abrir uma gaveta na minha cabeça e vai colocar ali tudo o que eu preciso saber e pronto. E não é assim. Isso não aconteceu nem com Salomão. Você quer saber? Não aconteceu nem com Salomão. Desde que pensa que Deus ele deu sabedoria para Salomão, e Salomão fechou o olho e Deus abriu a gaveta. Não. É só você ver que Salomão ele examinava. Ele examinou tudo que estava debaixo do sol. Tudo que estava debaixo do sol. Se você ler o livro de Provérbios, você vai ver ele falando de tudo que ele observou, que ele viu debaixo do sol. E ele ia concatenando aquilo. Ele ia processando aquilo. Ele ia pensando. E aí ele ia escrevendo. Mas ele observou, ele mesmo diz, que ele observou desde do mosto que sai do muro, sai dos muros de Jerusalém, né? Sabe o lodo, sabe aquele negócio verdinho que brota? Desde aquilo lá até o cedro que está no Líbano. Então ele foi um observador. O que Deus deu para Salomão foi o alto poder
para ele aprender as coisas através da observação. Porque Deus não tem conta com preguiçoso, não. Com relaxado. Deus ele quer que a gente estude, que a gente medite, que você busque. Nada é assim de graça. Salomão recebeu sabedoria, mas com um acordo. Você vai ter que usar essa sabedoria toda aí para poder governar o meu povo. Não foi isso que você pediu? Agora você vai ter que cumprir. Deus deu muito mais para Salomão. Mas com o quê? Com o intuito que era de governar o povo de Deus. Vamos lá. Então todos têm capacidade, irmãos, de aprender, né? Todos têm capacidade. Isso é um ponto muito importante da liderança. Um ponto muito importante é saber que qualquer pessoa ela traz dentro de si uma capacitação que precisa ser observada por aquele que está preparando um líder, para que ele seja colocado no lugar certo para fazer aquilo que convém fazer. Na década de 80 surgiu um neurologista, psicólogo chamado Howard Gardner, que é muito também muito lido na área da educação. Por quê? A importância dele? Por causa do seu conceito, da teoria das inteligências múltiplas. Ele descobriu uma coisa que revolucionou tudo. Até aquele Jean Piaget, que as pessoas liam sobre Jean Piaget, também teórico educacional, quando se descobriu isso aqui, que é uma coisa tão simples, mas extraordinária, que não deixa ninguém de fora. Qualquer pessoa pode se tornar um grande ícone, desde que sejam observadas essas 7 inteligências aqui, que todos têm. Alguns têm até mais, mas ninguém está de fora de uma dessas aqui. Veja só. Primeiro, você anotar aí, eu não vou escrever, porque toma muito tempo, mas vocês podem ir anotando aí, tá bom? O nome dele é Howard Gardner, para quem quiser pesquisar mais. Aqui estamos falando de liderança, que é fundamental. Não tem na apostila, por isso que eu estou citando, tá bom? Então, número 1. Inteligência lógica matemática. Então você tem que identificar o obreiro, identifica lá. Você quer um tesoureiro bom, camarada bom, para te ajudar na tesouraria da igreja? Identifica alguém assim. Tem as maneiras, tem que ver lá. De que maneira você vai identificar? Número 2, inteligência linguística. É a pessoa que fala bem? Também. A inteligência linguística, ela não se limita a isso. Mas a inteligência que as pessoas que falam bem, que articulam bem as suas palavras, as ideias, e também tem facilidade de aprender outros idiomas. Então a inteligência linguística, número 2. Número 3, a inteligência espacial. O que é a inteligência espacial? É a pessoa que ela tem alta capacidade de absorver toda a forma de expressão visual. Ela é uma pessoa que ela vai ser um bom engenheiro, vai ser um bom arquiteto, tem uma boa visão, né? Um bom decorador, uma decoradora. Um tempo atrás aí, passou na televisão, né? Acho que quando eu era criança, um bom tempo, né? Não entendo com tanto tempo assim, mas um tempo atrás. E esse camarada voava de helicóptero sobre a cidade de São Paulo e ele conseguia mapear tudo através da visão. Um dom de gênio, claro, nesse caso um dom de gênio, mas isso é inteligência espacial. É aquela inteligência que você tem um GPS dentro da tua mente, embutido. Você consegue... há pessoas que têm essa dificuldade, né? De pegar um carro e não sabe como chegar a determinado lugar, mas tem gente que tem a facilidade. Ela sabe a direção
e ela vai tranquilamente, porque ela tem essa inteligência chamada de inteligência espacial. Não é a inteligência dos planetas, do espaço, não. Embora haja também alguma coisa a ver. Mas a inteligência espacial da expressão visual. Número 4. A inteligência física e sinestésica. Que inteligência é essa? É aquela inteligência usada pelos atletas, que utiliza a potencialidade do seu corpo. Jogador de futebol, por exemplo. Tem jogador de futebol que não sabe nem falar direito. Mas o camarada se torna o quê? Um craque e está ganhando bilhões e bilhões com isso. Né? Então a inteligência pode ser usada. Atleta de qualquer modalidade, ele tem essa inteligência física sinestésica, né? Sinestesia, energia cinética, energia do corpo. Número 5. A inteligência interpessoal. Interpessoal. Através disso aqui, vocês vão começar a se lembrar de algumas pessoas do círculo de amizade de vocês, da igreja. Vocês vão começar agora a ficar meio que fuçando na memória, falar, olha, tal pessoa é assim, tal. Vocês vão começar a se ver descortinando algumas possibilidades de pessoas que vocês podem colocar ao teu lado para te ajudar para determinadas tarefas. Vai ver como que é a tua esposa, né? Qual que é a inteligência da minha esposa? A interpessoal são pessoas que têm facilidade em se relacionar com o público. Os políticos são um exemplo. Eles têm uma facilidade, sabe, de manejar as ideias, chamar atenção, convencer e não somente convencer, mas também persuadir. Sabe o que é diferente? Convencer, persuadir. Eu convenço quando tenho provas. Então, eu estou te provando que isso aqui é água. Como? Vem aqui que eu vou jogar em cima de você. É molha. Então eu estou te provando, então eu estou te convencendo. Persuadir, eu tenho que provar que isso aqui é água para você, sem que você tenha que derramar de você, você tem que acreditar. Então você tem que persuadir. Então, a inteligência interpessoal, ela está ligada às relações públicas, às relações interpessoais com outras pessoas. O demagogo, aquele que tem o poder de influenciar. Essa é a número 5. A número 6 é o contrário. Ela é a inteligência intrapessoal. São pessoas que têm um entendimento de si próprio, né? Para certos fins. Isso está ligado ao filósofo. O filósofo, ele tem essa inteligência intrapessoal. Ele faz uma introspecção, ele olha para dentro de si, exame, tem até aquela estátua, né, do filósofo, pensador, né? Tem a mão no queixo assim, pensando. Ele está fazendo uma introspecção, olhando para dentro. E a filosofia, ela tem essa característica de buscar respostas do intelecto. E a única maneira de fazer isso é se isolando e pensando. Então é a inteligência número 6, a intrapessoal. Você conhece alguém assim? Número 7, a inteligência musical. Aquelas pessoas que têm facilidade para ser um multi-instrumentista, pessoas que nunca fizeram uma aula de música, de canto, né? Mas elas conseguem cantar dentro do tom certinho, fazendo todas, né, os vibratos, fazendo todas ali a divisão de vozes. Você consegue, até se ela escuta uma nota, ela sabe que nota que é aquela. Grandes compositores faziam isso. Você já imaginou? Por exemplo, numa época que não tinha energia elétrica, não tinha computador. Quando você vai ver uma partitura, por exemplo, lá como que é o nome dele, meu professor? O Bach, né? Você vai ver uma partitura dele, uma coisa enorme, absurda, fala, de onde que esse camarada tirou? Aí você olhar ali é uma coisa, mas intocado aquilo. Que coisa absurda, que ninguém hoje consegue superar. Inteligência musical. Só que elas existem em graus, em níveis. Uns vão ser, todas essas aqui, cada um vai ter um grau, cada um vai ter, alguns vão buscar mais, alguns tem a questão da oportunidade, porque tem uns que vão viver no meio, que vai proporcionar que ele consiga desenvolver mais cedo aquilo,
e com certeza obter resultados muito maiores do que aqueles que vão desenvolver-se com a idade mais avançada. Mas isso aqui é relativo, tá, gente? É tudo relativo. Então são essas 7 inteligências que se deve ter. Para que eu tenho que conhecer isso? Pastor, Sim. ele considera possível uma pessoa ter todas essas habilidades? Sim, é possível. Salomão teve. Não sei no caso do Gardner, se ele pensa assim. Mas assim, há pessoas que são muito inteligentes. Embora seja difícil você conseguir conciliar humanas e exatas, mas existem os chamados gênios. Tem pessoas que são... O ser humano é um ser incrível. Então, já se viu de tudo nesse mundo. Pastor, atualmente os cientistas fazem estudo com bebês, né? Porque o bebê ele nasce com a capacidade de aprender cerca de 250 idiomas. Eles estão estudando a vida dos bebês para tentar trazer isso para os adultos, para tentar entender como que isso pode ser mais proveitoso hoje na fase adulta. Porque uma vez eu vi um documentário falando sobre quando o bebê nasce. Ele fala que quando o bebê nasce, ele olha para a luz, ele sente o cheiro da luz. Então é aguçado que é o sentido do bebê. Ele vê a luz, ele sente o cheiro da luz. Que mistério isso aí. É mistério. Apesar que o Noam Chomsky já pesquisa sobre isso aí também. Há um bom tempo, né? O Noam Chomsky ele é um linguista norte-americano. E ele vai justamente nesse caminho. A capacidade que o homem tem de aprender vários idiomas. Ele tem uma pesquisa dentro dessa linha aí. Noam Chomsky. O odiado dos presidentes norte-americanos. Bom, dois tipos de líder, o comum e o cristão. O líder comum, ele só vê números, mas o cristão, ele vê a parte humana, né? Que o líder comum é aquele líder empresarial, que ele, vive em reuniões, aprendendo técnicas de liderança, para ele poder trazer números para a sua empresa, o crescimento da empresa, para o crescimento da maior produção, né? Então ele vai lidar com números, tanto que a função do líder é ele estar sempre puxando o relatório, né? Vendo os gráficos ali, vendo que está subindo e descendo. Se ele vê que o gráfico está caindo, ele já vai o quê? Fazer alguma coisa para poder mudar aquela situação, porque ele está vendo só números. Ele não lida com pessoas. Né? Esse é o líder comum. O líder comum. Se descobriu, né, recentemente que isso não funcionava. Isso estava fazendo os funcionários que poderiam ter um grande potencial, ainda mais por conta dessa geração, chamada geração Y, né? Geração Y, que são desses jovens que estão adentrando ao mercado de trabalho agora, eles não se contentam com salário baixo e eles têm, assim, um nível eles têm uma forma de aprender e de ser comandados totalmente diferente da nossa geração de 30 anos atrás, 20, 30 anos atrás. Essa chamada geração Y, ela não pode ser comandada e liderada como os outros. Porque senão o que eles fazem? Eu não quero mais saber, tá bom, vou procurar outro. Eles não querem nem saber. Então, por conta dessa nova geração que entrou aí, então as empresas tiveram que se readaptar com relação a esse processo de liderar, de como liderar. Né? Então, tem que realmente não apenas ver números, mas também trabalhar a parte humana, a parte pessoal. É muito importante. Sim, querido, pode falar. Não, até complementando isso que o senhor falou, e exatamente isso, né? Porque hoje, na verdade, a questão dessa gestão baseada em resultados somente por números não é algo mais assim, tão, digamos assim, relevante, né? Tão relevante e tão aceito no mercado, né? Na verdade, hoje a liderança, assim, a gente pode dizer, é mais baseada numa gestão de pessoas, é mais baseada numa valorização das pessoas. Porque
só pelas pessoas que os empresários perceberam isso, que eles conseguem um diferencial. Eles vão conseguir tanto o desenvolvimento, a inovação, eles vão conseguir o diferente. Porque se for naquilo de tratar pessoas apenas como mais um e não identificar as características, as qualidades de cada pessoa, fica difícil, né? E não consegue os resultados, digamos assim, necessários. Não consegue, isso ficou para trás, né? É um novo modelo de gestão. Sim, sim. E entra nisso que o senhor falou também, né? Por causa dessa nova geração que não tem essa... tem até uma pesquisa que fala que essa nova geração ela tem uma dificuldade em lidar com hierarquia. Exatamente. Isso, tem mesmo. Por causa dessa questão da gestão. É só... Muito bem colocado, é isso mesmo. Então, essa é a diferença básica entre ambos, né? Já o líder cristão, ele vê, ou pelo menos ele deve, que não estamos dizendo que ele vê, mas ele deve ver a parte humana. Ele não está lidando com gado, que simplesmente marca com cautério lá, né? Ou coloca o negócio na orelha e sai contando. Ele não está lidando com esse tipo de estatística, ele lida com pessoas. Então, por isso que ele precisa ter um corpo de obreiros muito próximo dele, que ele possa transmitir a esse corpo de obreiros todo o objetivo que ele tem para o bem comum daquela igreja, daquele ministério. Ele jamais vai conseguir fazer nada sozinho. Então ele tem que ter o quê? Desempenhar um bom papel no ministério da igreja, qualquer papel de liderança, né? Então, mesmo sendo ele um maestro, um coordenador de mocidade, do departamento feminino, de uma agência missionária, o obreiro que administra uma igreja, seja diácono, presbítero ou um pastor, eles têm que estar todos alinhados com esses propósitos aí. Olha só, ele tem que estar comprometido com o povo de Deus e com Deus e com o povo de Deus. Onde que eu vejo isso? Salomão, em primeiro livro dos Reis, 3:9. Desejo saber